Glória a Deus. Quando chega a pilha ali, vai falando aqui. Pai do Senhor, irmãos. Tá crente? Aleluia. Quero louvar a Deus nessa noite, a vida dos visitantes, a irmã Carolina, aleluias, o irmão Davi da congregação, oh glória, eita, e aleluias, o nosso, e aí no final nós fala, por enquanto é visitante, Fabrício, aí no final do culto nós ora, aí vira membro, oh glória, aleluias, oh glória, amém, irmãos? Amém. Vamos lá, eu estou tremendo aqui, hein? Ajuda aí, Jesus. Agora vai. É ao vivo, né? Aleluia. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica aqui? Nessa noite. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, aleluia, glória a Deus. Em 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel. Capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. A semana passada, o diácono Bruno trouxe aos nossos corações Davi, o homem segundo o coração de Deus, que teve as suas falhas, os seus erros, porém, ele reconheceu todos os seus erros e todas as suas falhas. E hoje nós vamos falar um pouco por que vai chegar essa época de trazer um rei e onde começou tudo isso. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 diz assim: E disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Amém? Pode se assentar. Por que o povo agora aqui está pedindo um rei, um novo líder? A Bíblia vai nos dizer que Josué entrou dentro da terra prometida. Quando Josué entrou dentro da terra prometida, ele estabilizou as tribos de Judá. Depois que ele estabilizou as tribos, a Bíblia vai dizer que Josué morreu. Quando Josué morreu, Josué morreu. E agora, quem vai assumir o povo? Não tinha. Moisés preparou Josué. E Josué preparou quem? Não tinha um líder. Então, a Bíblia vai nos mostrar que Josué foi o último líder antes da monarquia, antes de começar o tempo da monarquia, o tempo do rei. Josué foi o último. E aí depois de Josué veio o quê? Aí vem o tempo dos juízes. E o tempo dos juízes na Bíblia foi um tempo que houve muita bagunça. O povo adorava o que não era para adorar, fazia o que não era para fazer. O período dos juízes durou entre 1300
Pode baixar um pouco o meu. Entre 1300 a 1050 a.C. Esse foi o tempo que os juízes estiveram à frente do povo. E esses juízes, eles foram andando, só que eles entraram num ciclo. Que ciclo foi esse? O povo tinha liberdade, aí entrava a apostasia, começava a não crer em Deus, afastar-se de Deus. Então, liberdade, apostasia, opressão, arrependimento e libertação. O tempo na época Juízes, se você for estudar o livro de Juízes, você vai ver que o povo ele está sempre no mesmo ciclo. Primeiro, liberdade. Deus dá liberdade. Vamos lá. O povo pega a liberdade e começa a se afastar de Deus. Começa a ter liberdade demais, começa a se afastar de Deus. Depois esse povo começa a ter liberdade de se afastar, aí começa a vir a opressão. Aí eles começam a ficar com medo. Aí vem o arrependimento. Aí vem a libertação. Então o livro de Juízes, ele vai trazer o mesmo ciclo. Quase todo o livro de Juízes. Por que isso? Porque não tinha um líder. Vamos ler agora, lá em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Pode colocar na NVT, por favor, tá? Juízes, capítulo 21, versículo 25. Isso é o final do capítulo de Juízes. Está dizendo assim, ó. Naqueles dias Israel não tinha, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Não tinha líder. Então o povo estava vendo o quê? Eu faço o que eu acho melhor. Qual a diferença de Juízes para os dias de hoje? Eu vou colocar o pastor, porque é sempre a liderança da igreja. O pastor falou, mas isso aí, eu sei que aqui é melhor, eu vou por aqui. A liberdade, e aí nós temos mania, e isso você vai aprendendo com a Bíblia, nós temos mania de falar assim, época da lei e época da graça. Mas Jesus está agindo com graça no tempo de Juízes. Jesus está dando liberdade para eles decidir. Não é lei. Jesus não está colocando, vocês têm que seguir, pronto, acabou. Não. Jesus está dando liberdade para eles. E aí esse povo, ele começa a fazer o que parece bem aos seus olhos fazer. Eu não sei se você já trabalhou em alguma empresa que cada um faz o que quer. E aí é uma bagunça que nada vai para frente. Agora você imagine o povo de Israel, o povo de Deus, as 12 tribos, cada um fazendo do seu jeito, da sua forma. Por quê? Ainda nessa época não existia divisão entre Israel e Judá. Eram as 12 tribos. A divisão de Israel e Judá só vai vir com a briga dos filhos de Salomão lá na frente. Então ainda Deus está com as 12 tribos ali na mão dele. Só que agora o povo está fazendo o que quer. No livro de Juízes, por 4 vezes vai se repetir que não havia rei em Israel. Em Juízes capítulo 17, versículo 6. Em Juízes capítulo 18, versículo 1. E em Juízes capítulo 19, versículo 1, os 4 versículos, e o 21, 25 que nós lemos, os 4 versículos vai falar que não existia rei. Todas as vezes que os versículos é citado, é porque estava bagunçado, cada um estava fazendo do jeito que queria. Então a igreja aqui em Corinto, não está estudando Corinto, né? A igreja aqui em Juízes, o povo aqui em Juízes, eles estão fazendo da forma que quer, do jeito que quer. Só que aí passa o período dos juízes,
E nós vamos começar a entrar em Samuel. E quando nós entramos em Samuel, aí nós vamos ser a principal personagem de 1 Samuel, que é a Ana. Mas o que Ana tem a ver com Saul ou com Davi? Tudo a ver. Ela faz parte da história de Davi, parte da história de Saul. Então preste bem atenção. Josué é o último líder. Acabou o líder, veio o tempo dos juízes. Acabou o tempo dos juízes, aleluia. Agora nós vamos entrar aqui que vai restar ainda alguns juízes em 1 Samuel. Ana, a qual o significado do nome dela é favorecida, mas nós sabemos que ela tem uma concorrente com o nome de Penina, e o significado da Penina é fértil. E aí quando o Senhor foi direcionando esse culto de hoje, essa palavra de hoje, como nós não entendemos o projeto de Deus e queremos questionar tudo antes? Por que isso? Porque Ana, ela era estéril. Só que o que significa uma mulher ser estéril nessa época? A mulher ser estéril naquela época era uma mulher que ela trazia dentro de si que era excluída por Deus. Ela trazia dentro de si que ela não se encaixava dentro dos propósitos de Deus. Agora você imagina a mente de Ana. As pessoas olhando para ela e dizendo: ixi, Deus não tem nada na sua vida. Por quê? Porque era estéril. Só que Ana, é interessante que em 1 Samuel capítulo 1, vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Primeiro Samuel capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Acho que é bom você desligar esse... Coloca um fundo aí, para não ficar mais no manto, que hoje os estralos estão no manto. Agora você imagine só, Penina chegando para Ana e dizendo: Ana, que motivo você tem de adorar a Deus? Seu nome significa favorecida? Mas o que Deus te favoreceu? Se nem filho você tem. Quando Ana, ela ouve isso e ouve o esposo dela, Eucana, dizendo: mas Ana, eu estou aqui, você não precisa de filho. Ana está comendo, está se alimentando. Não. Agora a Bíblia diz que Ana vai orar. E aí nós entramos na primeira parte. A Bíblia diz que quando Ana vai orar, ela entra o sacerdote Eli. Sacerdote Eli. Tinha tudo para ser um líder. Tinha tudo para estar na frente do povo. Mas se deixou levar, e nós vamos falar hoje nessa noite o porquê que ele se deixou levar. Antes de nós continuar, quem escolheu Saul? Foi Deus ou foi o povo? Não, ou um ou outro. O que vocês... Na Bíblia vai mostrar que é um só. Quem escolheu Saul?
Quem escolheu Saul? Essa é uma dúvida que nós carregamos. E é por isso que gerou essa indecisão. E nós vamos chegar lá. Segura aí. Fica curioso aí. Está na Bíblia. Quem e quando e como. Agora, nós vamos lá. Ana vai orar. E essa pessoa que Ana vai orar, que ela quer ter um filho, vai fazer uma boa parte da história. A oração de Ana. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha a oração de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nós não vamos falar, mas depois você vai atrás. Ana está fazendo um voto que o filho dela seria nazireu, separado para Deus. Depois você vai atrás, porque se não for entrar aí vai muita coisa. Mas a oração de Ana, ela carrega algumas coisas. A oração de Ana, ela parte de angústia. A oração de Ana, ela parte de um choro amargo. A oração de Ana, ela parte de infelicidade. A oração de Ana, ela parte de imensa perturbação. A oração de Ana, ela parte de uma grande angústia e tristeza. Muitas vezes nós achamos que a oração melhor vai sair quando nós estamos melhor. Mas a oração que chega mais sincera para Deus é quando está doendo. Em que sentido? Quando a dor está grande, nós oramos com a fé que nós nunca teve. E é com choro, é angustiado, é aquele negócio lá dentro. E aí nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos suplicar. Só que Ana está orando e apresentando a Deus. Quando Ana está apresentando a Deus o propósito dela, e ela faz um tratado com Deus, ela termina de orar. Aí ela vai para o sacerdote Eli, que é o mesmo que disse para ela que ela estava doida, que ela estava embriagada. Era sacerdote da família. Só que Deus, ele vai lá na frente acabar com essa origem de sacerdote dessa família. E aí ela chega no versículo 17, 1 Samuel, versículo 17, e diz assim: e respondendo, e nesse caso, vai em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O sacerdote que, lá na frente nós vamos ver que ele é corrupto, que ele rouba o povo, que ele rouba Deus, só que agora Deus está usando ele. E aí entra naquilo, na questão de nós queremos questionar, de Deus vai usar só fulano, Deus vai usar só Beltrano, só usar, ele vai usar, irmãos. Só que entrar no céu é outra coisa.
Passar pela porta é outra coisa. Só que agora, a Ana orou. Como que essa Ana sai depois de oração? Como que essa Ana, antes de orar, o versículo 7 diz assim, ó, antes da Ana orar. Vamos lá, versículo 7. Antes da oração. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Todo ano era a mesma coisa. Antes da oração. E após a oração, qual foi a atitude de Ana? Samuel não veio. Mas qual foi a atitude de Ana? Versículo 18. Muito obrigado, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste. Oh, glória. Sabe o que é essa atitude de Ana? É Ana dizendo, antes de orar, estava no meu controle. Mas depois que eu orei, está no seu controle, Deus. Isso não pertence mais a mim. Isso agora pertence ao Senhor. Então Ana, ela entende que ela agora está vivendo Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Ana entende que depois que ela ora, ela vai viver que a paz que excede todo entendimento, é como ela dizendo, as minhas dificuldades, o que eu estou sendo acusado, o que estão falando de mim, isso para mim não quero saber mais. Agora é hora de eu me alegrar, de eu comer, de eu voltar a ser, aleluia, essa mulher que eu era. Por que isso? Porque depois que ora, Ana começa a entender que a história dela aponta para algo maior. Oh, glória. A história de Ana, aleluia, glória a Deus, ela vai apontar para algo maior. A tua história na tua vida, ela vai apontar para algo maior, aleluias. Ana entendeu que o projeto que Deus tinha era maior. Você já leu o Cântico de Ana e já meditou no Cântico de Ana? Ana vai cantar porque ela teve um filho. Mas você já parou para ver o Cântico de Ana? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Ana acabou de ser mãe, acabou de receber a promessa. Agora Ana vai cantar. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ana ganhou um filho. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos. Ana ganhou um filho. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos. Não fale com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe.
Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos e faleceu. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. Oh, glória! O Senhor empobrece alguns, enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre os príncipes, e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu reino, concede força ao seu ungido. O cântico de Ana, ele está sendo mais uma profecia do que vai acontecer no 1 Samuel. Ana fala nessa oração sobre arrogância. Ana fala nessa oração sobre os ricos serão pobres. Lá na frente nós vamos ver que os servos de Eli, a família de Eli, todos a origem dele, a Bíblia diz que Deus diz assim: vou eu deixar todos pobres para vocês passar necessidade e ir pedir ajuda. O cântico de Ana não é só sobre o filho dela. O cântico de Ana é uma profecia do que vai acontecer mais para frente. O que quer dizer isso? Ana está dizendo: o que Deus tem na minha história não é só o meu filho Samuel, mas através do meu filho Samuel, o projeto que ele tem é maior na minha vida. Por que isso? Porque Deus precisa levantar, alguém tinha que tomar frente. Por que alguém tinha que tomar frente? A Bíblia já dizia que ia ter um rei. E qual que foi o problema? Por que se a Bíblia diz que ia ter um rei, por que Saul não poderia ser o rei? Por que aconteceu tudo isso? Porque a precipitação do povo fez por onde as coisas ir por um caminho que não era para ir. O tempo não era de ter rei. O tempo era para esperar em Deus. Vamos lá. Ana teve o filho. Só para os irmãos entenderem, nós estamos na cidade de Siló. Se você pega o mapa da cidade lá, Siló, ela é situada no meio da cidade. E por que Siló? Siló é onde estava o tabernáculo. Naquela época ainda não tinha o templo, era o tabernáculo. Então, essa situação está tudo acontecendo em Siló, que faz parte das tribos. Só que agora vai surgir o sacerdote Eli. Sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma função. A função era ele ser o contato do povo com Deus. Ele ser o intermédio. Ele ser uma liderança. Como não tinha líder, o sacerdote, ele poderia estar como líder, de ter o contato com Deus. Porém, Eli e sua família estavam corrompidos. A Bíblia vai nos dizer, e aí nós vamos ver aqui, que o cântico de Ana começa a acontecer já. O cântico de Ana vai dizer que os orgulhosos, arrogantes, serão derrubados.
dentre os próprios sacerdotes. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim. 13 e 14. Mesmo que está aí, 13 e 14. Não. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 13 e 14. É o mesmo que estava lá. Isso. Nem por seus deveres de sacerdotes, cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande, de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. 14. O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Olha o problema. O sacerdote, ele só tinha direito à coxa direita do animal e ao peito. Do animal que era sacrificado, o sacerdote, a família dele, só tinha direito à coxa direita e ao peito do animal. Só que os filhos de Eli, agora se coloca como, eu sou filho, eu tenho poder. Então tudo que vocês forem lá, que pegarem num garfo, de 3 dentes, é muito específico isso, depois vocês põem. Vocês trazem para mim. O que quer dizer isso? Primeiro, estão roubando o povo. A primeira coisa, eles estão roubando o povo. Por quê? Porque o sacrifício não está sendo entregue da forma que é para ser entregue, e o povo está entregando, achando que está fazendo certo, e o sacrifício não está sendo entregue da forma que é para ser entregue. Então os filhos de Eli começam a roubar. Só que aí o negócio se torna maior. Porque no versículo 15, vamos lá. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo, não dê carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. O que quer dizer isso? Toda a gordura do animal era queimada por total, e essa gordura era a oferta que chegava para agradar a Deus. Os filhos dele começou a fazer o quê? A pegar a gordura também. Além de roubar o povo, agora estão roubando a Deus. E isso está acontecendo aonde? Dentro do tabernáculo. Agora você imagine esse momento, como estava a situação lá. Deus não falava mais com ninguém. Com quem que Deus ia falar? Se o canal de Deus falar estava corrompido. Então o sacerdote Eli, junto com seus filhos, cada vez mais, pior. Só que, em paralelo, se você ler 2 Samuel capítulo 2, você vai ver Deus condenando a família do sacerdote e dizendo: eis que o jovem Samuel está crescendo na graça, está crescendo na obediência. Enquanto tinha um que estava lá em cima, numa desobediência, tinha já outro que estava sendo preparado. É do jeito dele, é da forma dele. E aí muitas vezes nós ficamos preocupados, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Ei, Deus está no controle de tudo. Ah, mas será que estão vendo? Hoje vivemos um mundo que a corrupção entrou dentro das igrejas com força. É corrupção de engano. É corrupção que eu vou orar e esse copo vai te curar.
Corrupção de engano, que eu vou te dar isso, isso vai te curar. Irmãos, a Bíblia diz que se crerem, se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, o milagre acontece. Deus não precisa de nada para acontecer milagre. Deus não precisa de óleo, Deus não precisa de água, Deus não precisa de roupa, Deus não precisa. E aí se vende como, isso vai te curar, isso vai... irmãos, Deus cura quando, se você seguir a Bíblia diz assim, que quando alguém estiver enfermo, os presbíteros vai lá e unge, se for dessa forma, vai lá, mas eu só vou usar presbítero. Não, irmão, você não precisa de óleo para Deus curar, a tua fé vai alcançar e o milagre vai acontecer. Mas que isso, que aquilo, irmãos, não, nós não podemos viver no misticismo, colocar algo, através disso Deus vai fazer, através disso Deus vai fazer, não, através da fé Deus vai fazer, através da atitude Deus vai fazer. E não tem esse negócio, se eu vou orar, se a pessoa crer vai acontecer, não, se você orar com a sua fé, mesmo ela não crendo, Deus vai realizar um milagre. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus não, Deus só vai se realizar se tiver fé, se acreditar na minha oração. Deus é dependente do humano. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não vai ter quem vai impedir. E vivemos a corrupção financeira dentro das igrejas. Às vezes até vergonha de falar que você é pastor. Porque as pessoas já vão, rouba. Está tirando quanto lá na igreja? É o mundo que nós vemos hoje. Porque nós falamos da corrupção de Eli, mas aqui está acontecendo. Mas Eli, ele não roubou, Eli, ele não fez. Mas Eli, ele foi complacente. Ele apoiou. Como que ele apoiou? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda e do encontro. Sabe o que os filhos de Eli começaram a fazer? Um bordel no tabernáculo. Tá tudo bem, nós já roubamos a oferta do povo, já roubamos a oferta de Deus, agora vamos fazer um bordel aqui. As mulheres vão entrar, vão ser seduzidas. Aonde que está? Da tenda do encontro. Olha onde chegou esse povo. Só que Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo. E aí nós temos mania muitas vezes que hoje, no século 21, aconteceu uma coisa hoje, amanhã já tem que resolver. Ponto final amanhã. Deus deixou muitas coisas acontecer e só vai dar correção depois. Isso está aqui na Bíblia. Não só uma vez. Hoje, nessa noite, nós vamos falar de Eli e nós vamos falar de Saul, de 2 casos que Deus foi deixando, foi mostrando. Só que quando chegou a correção de Deus, chegou. Por que ele foi complacente? Versículo 29. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais do que a mim. Deus está falando com o sacerdote Eli. Você honra seus filhos mais do que a mim. É como se você apoia o que os seus filhos estão fazendo. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Você sabe o que quer dizer isso? Naquela época, quem era gordo, forte, era abençoado. Era sinônimo de bênção.
Naquela época. E Deus está falando o que para eles aqui? Vocês engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo. Vocês estão aparentemente abençoados. Mas eu estou rejeitando tudo que vocês fizeram. Meu Deus, tapando a manga. Vamos lá. Essa família, ela continua. E aí nós vamos para 2 Samuel capítulo 4, que vai falar que eles vão usar Deus como amuleto. Como assim? Eles vão tirar a arca de dentro do tabernáculo, vão pegar a arca para levar para a guerra contra os filisteus. Quando chega lá, a Bíblia diz que Deus já tinha falado que os filhos dele iam morrer os dois no mesmo dia, os dois filhos de Eli, então Ofni e Finéias, iam morrer no mesmo dia. Levaram a arca. Quando levou a arca, Deus deixou os filisteus ganhar a batalha. Os filisteus ganharam a batalha, pegaram a arca e levaram para sua tenda. E aí vai ter a história lá do Deus dele que não aguenta, cai, quebra, cai, quebra, cai, quebra. E aí depois você vê isso. Passou tudo isso. Só que Samuel estava vindo. Deus estava vendo alguém para estar na frente do povo. Agora surge Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando. Por que ele ajudava Eli? Porque ele era sacerdote, ele respeitou. Ainda que a família dele estava fazendo coisa errada, Samuel estava respeitando a hierarquia. Isso foi pregar lá na casa de operação. Naqueles dias, a mensagem do Senhor eram muitos e visões. Deus parou de falar com o povo. Uma vez ou outra, de vez em quando, de tudo que estava acontecendo. 3:19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras, oh glória, as palavras de Deus já começou a se cumprir. Versículo 20, depois do 21, tá? E todo Israel, desde Dan ao norte até Betseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. Deus não falava, agora já tem um profeta de Deus lá. Em meio a toda a corrupção, Deus levantou um profeta. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Oh glória! O que quer dizer isso? Passou de uma nação que não tinha Deus, que não ouvia Deus, agora para uma nação que tem a palavra de Deus. O tempo mudou. Era uma nação que não ouvia Deus, agora uma nação que tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sustento, é alicerce, é base, é estrutura, aleluias. Só que Samuel, ele viu Eli criar os filhos. Samuel era líder. Só que agora Samuel, ele não consegue dar sucessão, colocar um sucessor ao seu ministério. Os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do pai.
Por que os filhos de Samuel não seguiram os caminhos dele? Samuel cresceu perto de Eli. Samuel viu Eli ensinar os seus filhos. E subentende que ele, como pai, ele agiu da mesma forma com os filhos dele. Porque agora Samuel, chegou o momento que Samuel falou assim, agora está na hora de eu nomear alguém. Alguém tem que continuar. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Do 1 ao 4. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o seu segundo mais velho, julgavam em Berseba. Mas não era como? Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Samuel queria dar origem aos seus filhos, mas os filhos não eram igual o pai. A Josi falou aqui baixinho, mas eu ouvi? Que é igual alguns casos nos dias de hoje. Quantos pais que são exemplos, que fazem de tudo para que seu filho seja exemplo, mas infelizmente acaba não sendo. Infelizmente. Mas que... Não é melhor não, né? Não vamos dar pano na manga, não. Então, agora vamos fazer uma reunião. Essa reunião, ela vai tratar. Os filhos de Samuel não podem assumir, porque eles também são corruptos. Samuel não é corrupto, mas os filhos de Samuel é corrupto. Que história, que Bíblia, que vira-volta. Aí chegou no versículo 5, que nós abrimos o texto aqui. Vamos lá. Quem escolheu Saul? Quem escolheu Saul? Ô diácono, coloca o 5 para mim. Quem escolheu? Samuel orou? Vamos lá. Olha só, vamos lá, vamos começar por partes aqui. Qual foi o erro do povo? Pedir um rei foi o erro? Tá. Escolha um rei para nos julgar. Olha o erro. Como ocorre com todas as outras? Aqui é o erro. Eles queriam escolher um rei que agradasse a ele. Eles queriam escolher um rei que seguisse outras nações. Como que é os reis das outras nações? Cheio de deuses, corruptos. Então eles estão querendo um rei, como o tema de hoje, o pedido certo, mas o motivo errado. Eles não têm que pedir um rei para querer se comparar com outras nações. Eles podia pedir um rei, sim, podia, mas não como as outras nações. Por que isso?
ele vai gerar uma reação muito grande. Samuel vai olhar e vai dizer: não, esse negócio aí. Vamos lá, versículo 7. O Senhor lhe respondeu, o Senhor está respondendo para esse povo: faço tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Deus está falando com Samuel. Samuel olhou e falou assim: eles estão me rejeitando. Deus olha e fala assim: não, eu faço tudo o que eles pedem, mas eles estão rejeitando a mim. Eles me rejeitaram como? Eles já tinham um rei. Só que eles queriam alguém para manipular. Eles queriam alguém para fazer o que eles queriam. Oi. Coloca o 8 aí. Não, mas vamos lá, depois nós voltamos isso aí. A questão não é, a questão é que o povo está vindo com uma ideia de querer algo para si. A ideia não é medo de perder Deus falar. A ideia é eles continuarem no erro e não ter ninguém para cobrar eles. Eles continuar fazendo do jeito deles. Versículo 8 diz assim: desde que os tirei do Egito até hoje. Olha, desde que tirei do Egito. Por que comecei a falar de Moisés e Josué? Porque Deus vai trazer aqui. Eles têm me abandonado e seguido outros. Agora tratam você da mesma forma. Você sabia que chegou uma época que o povo, eles seguiam a Deus e seguiam a deuses? E aí Deus vai corrigir aqui em Samuel, mas mesmo assim eles não vão dar ouvido? Olha o povo que... Aí você acha que eles estão com medo de Deus? Não deixar ninguém. O medo deles... Não, estou falando. O medo deles é eles não poder fazer mais o que eles queriam. Vamos lá. Faça o que eles pedem, mas advirtos solenemente a respeito de como o rei os governará. Eles pediram um rei. Deus falou: faça aí conforme eles querem. Continue aí. Aí a partir daqui vai falar de como que o rei tem que fazer, a forma que o rei tem que fazer. Entramos na história de Saul. Nós temos 25 minutos. A história de Saul. A história de Saul começa em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, que vai dizer sobre... Agora nós vamos ver se foi Deus, se não foi, se Samuel orou, se não orou. Como que foi que Deus escolheu? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Decorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Agora vai. Seu filho Saul era um jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Certo dia, olha a história, presta atenção nessa história. Certo dia, as jumentas de Quis é o pai de Saul, tá? Se perderam, as jumentas se perderam. E ele disse a Saul: leve-me um servo com você e vai procurar as jumentas. Então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa,
a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Através das jumentas perdidas que vai acontecer algo na vida de Saul. Vamos lá. Por fim, chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao seu servo: vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo quanto ele diz acontece. Vamos procurá-lo, talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. A jumenta está perdida, Saul queria voltar para casa, o servo disse: não, peraí, vamos atrás de alguém que vai nos ajudar. Esse homem, ele vai nos ajudar. Tudo que ele fala é verdadeiro. Vamos lá. Saul respondeu: está bem, vamos lá. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Bom, tem coisa que dá muita variante, e aí se nós parando vai demorar muito aqui, mas vamos lá. Até nossa comida acabou, e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. O homem de Deus está lá, mas eles já estão pensando em chegar e em abençoar o homem de Deus. Quanta dificuldade nós temos hoje da obra de Deus ser abençoada. Aqui eles nem foram. Antes disso, da primeira atitude: eu não tenho nada para abençoar o homem de Deus. Vamos lá. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Isso aqui é texto, nós temos que ler para você entender aí, para nós esclarecer tudo, tá? Vamos lá. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram alguns jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: o vidente está aqui hoje? E elas responderam: sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tente encontrá-lo antes que o subam para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade, e quando entraram pelas portas, Samuel vinha na direção deles. Quem é o profeta? Quem é o vidente? Samuel. Quem está indo de encontro dele? Saul. Samuel, a história que nós conhecemos na primeira história, que Samuel vai ungir Davi, vai e lá e unge. Mas agora Deus fez o primeiro, Deus fez diferente. Subindo para o lugar de adoração. Vamos lá. No dia anterior à chegada de Saul, presta atenção. No dia anterior à chegada de Saul, um dia antes, o Senhor tinha dito a Samuel. Samuel orou? Samuel pediu? Deus tinha dito. Olha o que Deus vai falar. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, lá das suas tribos. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois
olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi. Quem que separou Saul? Aonde que o povo separa Saul aqui? Ah, mas Saul foi escolhido pelo povo. A parte da escolha de Saul, nós vamos ter mais para frente, mas é uma escolha, sendo que Deus já tinha ungido. Só que Deus... Vamos lá, para não se perder na história. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Samuel não orou? O povo não escolheu? Mas Deus, com a sua misericórdia, que foi o versículo que nós lemos, agiu com misericórdia. E aí entra o quê? Nós não temos graça no Velho Testamento. Por que Deus agiu com misericórdia? Deus agiu com graça. Porque Deus, nós temos que... tem coisas que nós temos que mudar, algumas visões. Deus, ele tem a sua multiforma. Tem períodos, tem época, tem povos. Não é todo o Velho Testamento. Não é... Deus tem momentos. E nós temos que saber entender. Ah, no Velho Testamento diz que é só lei. E agora? Ele está agindo com misericórdia. Misericórdia é graça. Vamos lá. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: o Senhor pode me dizer onde fica? Olha só, Saul nem sabia quem era Samuel. Saul chega e diz assim: onde fica a casa do vidente? A resposta de Samuel é: eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba diante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber. E depois poderá seguir a viagem. Saul não falou mais nada. Saul só perguntou. Saul fez uma pergunta: você sabe quem é o vidente? Samuel respondeu. Continuou respondendo. Olha o que Samuel vai falar. E não se preocupe com as jumentas. Saul foi lá por causa das jumentas. Mas Saul não falou nada. Samuel já falou para ele: não se preocupe com as jumentas que se perderam. Há 3 dias elas estão perdidas, pois foram encontradas. Por que isso? Através de algo que se perdeu, Deus estava fazendo um caminho para ungir Saul. Preocupação, quantas coisas que nós achamos que está dando errado, mas em vez de estar dando errado, é Deus agindo para abençoar. Parecia que era tudo errado, mas Deus usou aquele caminho para ungir Saul. Pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Nós conhecemos um Saul que é ruim, nós conhecemos um Saul que é desobediente, ele é, mas... Agora vamos lá, olha que coisa, né? A semana passada nós falamos do Davi, que nós conhecia só o Davi bonzinho. Aí a semana passada trouxemos o Davi só a misericórdia. Hoje nós vamos trazer um pouco de quem é o Saul. Olha o que Saul responde. Samuel olha para Saul e diz assim: ô Saul, você é o escolhido, cara. Você vai estar na frente. Deus te escolheu. Saul responde: eu? Apenas da tribo de Benjamim? A menor das tribos de Israel? É comigo mesmo? Eu tô no menorzinho lá, no negócio, o mais pequeno que tem lá. E esse negócio é comigo? E a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Saul está olhando e está dizendo: minha família não tem nem valor. Você tem certeza que é eu? Não, não é comigo não.
Não lembra Gideão respondendo? Eu, Senhor, sou mais pobre, minha família é menor. Porque o Senhor fala comigo dessa maneira? Ele falou, não, não é comigo não. Esse negócio não é comigo. Então Samuel levou Saul a seu servo para uma sala de jantar, lhe deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida Samuel pediu ao cozinheiro, traga um pedaço de carne separado para o convidado de honra. Ele já começou a ser tratado como um rei, antes de ser. Vamos lá. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei esse pedaço para você, desde que decidi convidar esses homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou a cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levanta-te, disse ele, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Ao chegarem à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse, fica aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Agora para o 10:1. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse, faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua prioridade especial. Quem ungiu Saul? Quem separou Saul? Cadê o povo? Agora você entende que não erreis por não conhecer as Escrituras? Porque o pregador abre o seu, deu, o escritor, está na Bíblia. Só que nós temos um problema. Querer aprender. Porque a Bíblia está aí para nos ensinar. Vamos lá. Então olha só. Saul foi escolhido, Saul foi ungido, agora Saul vai ser anunciado como rei. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. Olha o que eu quero, só uma coisinha aqui. Saul foi ungido e ninguém viu. Davi foi ungido na frente dos seus irmãos apenas. Os dois foram ungidos em secreto. Ninguém, não foi público, não foi uma unção pública, foi uma unção isolada. Os dois começaram o seu ministério muito bem. Vamos só aqui, ó. Só para você entender aqui. Volta no 6, por favor. 10:6. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Olha só, Deus vai, as coisas de Deus é bênção. Deus vai falar para Saul assim, Saul, você vai sair, ele vai falar assim, mas tem os filisteus, fica tranquilo, você vai no caminho, chegando lá, vai ter uns profetas profetizando, eu vou descer sobre a tua vida o espírito de profeta, e você vai começar a profetizar lá no meio do povo,
E aí o povo vai olhar e vai dizer: rapaz, Saul agora virou profeta de Deus. Deus usou Saul aqui como profeta. Antes ele ser rei, antes ele ser reconhecido como rei. Por que Deus usou ele? Porque a Bíblia diz que Deus transformou o coração de Saul e deu o Espírito de Deus sobre a vida de Saul. Saul tinha o Espírito de Deus, Saul tinha o coração transformado. Mas cadê o Saul ruim que nós conhecemos? O Saul ruim que nós conhecemos, ele existe. Mas ele também foi um Saul bom. Muitas vezes, algumas pessoas começam o seu ministério muito bem. Muito bem. Mas ao passar o tempo, o seu ministério, ele não tem estabilidade. Ele vai caindo. Por que ele vai caindo? Porque tem decisões humanas. Porque você já acha que você tem o poder para tomar frente e decidir tudo. Por que no primeiro amor nós fazemos tudo, nós não tem tempo ruim para nada, mas quando o tempo vai passando, nós colocamos que o problema é o som, o problema é o porteiro, o problema é a roupa, o problema é o trabalho, o problema N. Mas quando você começa, você vai 300 por hora. Ai, meu Deus, eu tinha que ser o... Ele quis quebrar o gelo. Eu tenho 10 minutos. Irmão, se eu não terminar hoje de falar de saúde, tem uma semana que vem, mas não vou correr. Ou eu termino, ou o Diácono Bruno dá segmento aí, mas se correr vai dar bagunça. Mas vamos lá. Deus, vamos lá em Gênesis 17, 16. Gênesis 17, 16. Eu abençoarei e por meio dela darei você um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá de nações entre nações e descendentes. Ter um rei não era o problema. Pedir um rei não era o problema. Só que do jeito que eles queriam o rei, esse era o problema. Então, Saul teve o encontro, foi ungido, agora vai ser anunciado como rei. 10, 17. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. Próximo. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito, e eu os livrei dos egípcios e de todas as nações que oprimiram. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram seus deuses e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresenta-te diante do Senhor, de acordo com suas tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Já está ungido. Em seguida, Samuel reuniu cada um da família da tribo de Benjamim, e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi
escolhido dentre eles, quando o procuravam, porém não o encontravam. Aconteceu algo depois. Só que esse algo depois, Saul já tinha sido ungido. E aí o povo se achou que escolheu alguém, mas já tinha sido escolhido. Próximo. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Samuel disse ao povo: esse é o homem que o Senhor para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei. Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei, escreveu num rolo e colocou diante do Senhor. Depois mandou todo para casa. Então Samuel foi escolhido, todo mundo já sabe. Saul foi escolhido, todo mundo já sabe que ele é rei. Ele vai tomar a frente. Só que o que gerou o povo a correr atrás de um rei? Foi a ameaça dos filisteus. Os filisteus tinham feito a ameaça. E aí o povo começou a ficar com medo. Falar: vixe, tem que ter um defensor nosso aí. A Bíblia vai dizer que Jabes, Gileade, vamos ler aqui. Não, vamos lá, senão vai dar muito texto. Jabes chegou e fez uma proposta. Ele falou assim para os amonitas: vamos fazer uma aliança. Essa aliança, nós se põe junto e vamos lutar junto. Ele falou assim: não, nós podemos fazer o seguinte: para essa aliança ser concretizada, eu arranco um dos olhos de todos os soldados de vocês, e aí quando eu arrancar os olhos de todos, aí nós não vai ter guerra. Aí isso chegou aos ouvidos de Saul. Saul falou assim: não, que negócio é esse? Quando Saul ouviu isso, Saul falou para eles: fala para eles que vocês vão se entregar no outro dia de manhã, mas quando vocês for se entregar, nós vamos entrar e vamos guerrear. A proporção era que Saul tinha 30.000 soldados e eles tinham 300.000. Como que se luta desse jeito? Quando o povo disse: viva o rei Saul, alguns disseram: que esse cara aí vai livrar nós nada? Quem é esse cara aí? Só que Saul teve estratégia. E a estratégia que teve, Saul foi lutar no horário mais quente do dia. E aos poucos, eles se separaram e foram matando. Quando acabou o dia, eles tinham matado todos. Quando acabou aquela batalha, o servo falou assim: vamos atrás agora dos que falaram que você não ia conseguir. Vamos matar eles. Vamos acabar com eles. Saul olha e fala assim: não, para que fazer isso com eles? Deixa eles aqui. Até então, Saul estava sendo um rei abençoado. Só que agora começam os problemas. O homem que foi escolhido por Deus, Deus fez uma estratégia para escolher ele, começa a agir do seu jeito. Uma das coisas que Saul vai fazer
que ele vai errar, né? É a desobediência. E aí Deus vai falar para ele assim: Saul, você não está sendo o homem que eu te escolhi. Você já está fazendo do seu jeito. Saul vai para a guerra. Só que Saul vai cometer o mesmo erro que Ofni e Finéias cometeram. Em algumas Bíblias vai estar dizendo do ofício sacerdotal, em algumas versões vai estar dizendo a arca da aliança. Eles vão para uma guerra. E aí na guerra eles levam a arca. Por que Saul levou a arca? Como amuleto. Como Deus me rejeitou, mas eu levo a arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. Então eu estou rejeitado por Deus, a mesma coisa que os filhos de Eli. Eles eram rejeitados por Deus, levaram a arca para ver se venciam a guerra. Naquele caso, eles perderam a batalha. Aqui, Deus não deixou eles perder a batalha. Mas não foi através de Saul que veio a vitória. Então ele começou a desobedecer. Ele começou a fazer do jeito dele. Eu já tenho contato com Deus. Se Deus responder ou não, eu vou fazer. Samuel está demorando muito para chegar. Eu já sou rei, já venci batalha, então vou fazer do meu jeito. Ninguém poderia oferecer sacrifício se não fosse sacerdote. Ele começou a oferecer sacrifício. Porque ele começou a dizer: eu estou no controle. Isso foi acontecendo e Deus foi falando, foi corrigindo. Mas Saul não deu ouvido. Em 1 Samuel capítulo 15, vamos lá, versículo 22 e 23. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor. A obediência é melhor. E a submissão é melhor que a oferta de gorduras de carneiros. Eu sou desobediente, mas oferto. Eu sou desobediente, mas estou no culto. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta ofertar um culto a Deus, mas está desobediente. Vai para a guerra, Saul, vai para a guerra. Saul, é para matar todo mundo, até crianças, não é para matar mais todo mundo, não quero que você tenha dó de ninguém. Ah, mas o rei pode ficar, não pode? Ele é rei, é meu parceiro, ele pode ficar, né? Saul, tá tudo bem aí? Tudo bem. Conta alguma novidade? Não, tudo bem. Porque desobedeceste. A Bíblia diz que Samuel vai lá, pega a espada e mata todos a fio de espada. Porque Saul não fez o que era para ele fazer. E nós vamos terminar. Tem contato com Deus, mas vai falar com a adivinha que não é de Deus, vai pedir conselho aonde que não é para pedir.
vai procurar. Olha a situação que Saul chegou. Foi a feitiçaria buscar resposta. A cegueira dele estava tamanha que ele achou que estava tudo bem. E para terminar, eu vim para o culto hoje, eu falei, Deus, como nós estamos fazendo um negócio diferente no culto, que o Senhor há de falar a mais conosco. Saul é um exemplo para que nós não seja igual. Saul é um exemplo para que nós não seja igual. Ser ungido por Deus, Saul foi. Ter o Espírito de Deus, Saul teve. Mas a soberba tomou conta. O orgulho tomou conta. Tem hora que, se nós não se controlar, a soberba vem, o orgulho vem. E a Bíblia está mostrando para nós não ser um Saul. 1 Samuel 28, 19. E terminamos. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Não obedece? Vai pagar preço. Não obedece? Vai sofrer a consequência. Só que, enquanto a família de Eli estava pecando, Deus estava preparando Samuel. Enquanto Saul está desobedecendo, Deus está preparando Davi. Que nessa noite você entenda que você só precisa fazer e deixar Deus agir, porque no controle Ele está. Ainda que aos seus olhos pareça que Deus não está fazendo, quem estava com Saul não estava vendo o que estava acontecendo na vida de Davi. O que quer dizer isso? Faça a tua parte e deixa Deus trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Tem um que está sendo preparado. Oh, glória. Vamos orar?